Oi, pessoal. Como eu tinha dito no vídeo anterior, nós vamos falar agora sobre as disfunções da burocracia. Por que disfunções da burocracia? Porque o Max Weber ele pensa em características muito pessoais da burocracia. Então, quando ele cria a teoria burocrática, a burocracia, ele cria algo que devia ser formal, que devia ser legal, que devia ter divisões, hierarquia, publicidade, e acaba, quando Max Weber escreve e começa, as pessoas, o ser humano vai destonando isso, vai desvirtuando isso, né? Então, você acaba vendo que o Max Weber, ele tem essas distorções do que ele escreveu como burocracia. Por quê? Porque a gente estuda, e tem muitos estudos sobre isso, de distorções, disfunções da burocracia, ou consequências que não foram previstas por Max Weber, que prejudicam ou levam à inutilização desse modelo burocrático. Então, é claro que existem vantagens para a burocracia, mas também existem desvantagens não previstas. E aí, se a gente pensar na administração pública, a gente vai pensar no quê? Por exemplo, a administração pública, ela coloca os procedimentos como se fosse a única razão, não se fossem o fim, né? Então, está escrito aqui que tem que ser feito dessa forma, acabou, tem que ser feito dessa forma. Eu vou limitar a liberdade criativa. Para mim, criar algo na administração pública é muito difícil, porque a gente não tem liberdade criativa. Eu me apego demais às regras. Tem até um memezinho que é bem interessante, eu posso colocar aí no vídeo, que eles colocam assim, o pessoal da TI, né? Que horas são? Aí o outro escreve assim, abre um chamado. Mas estou perguntando só que horas são. Eu preciso abrir um chamado para perguntar as horas? Então, apego demasiado às regras. Até para dar a hora, o cara tem que abrir o chamado. Todos são padronizados, né? A burocracia acaba padronizando tudo. Então, você tem muita dificuldade quando você padroniza tudo e chega alguém fora do padrão, né? Eu brinco com isso em sala de aula, quando eu falo que as coisas são muito padronizadas. E aí as pessoas parecem que não entendem, e aí eu começo a brincar. A gente estava numa sala que estava no primeiro andar de um prédio, né? E aí eu perguntei para os meninos: tá, pessoal, e aí? A gente está no segundo andar. E quem tem dificuldade de locomoção para subir aqui? Será que ninguém pensou nisso? Ah, mas não tem ninguém. Ok, e se tivesse um cadeirante? Como que ele iria subir as escadas? Ele ia ser carregado todos os dias e descer todos os dias? Ah, mas não tem ninguém. Sim, porque a gente pensou no padrão. A gente pensou que o padrão é que não tenha ninguém que seja cadeirante que vai estudar comigo. Mas e se tivesse? Eu penso sempre no padrão. Você sempre vai pensar no padrão. Você sempre vai pensar no padrão quando você vai fazer um banheiro, quando você vai. Eu estou falando das organizações, eu não estou falando da casa da nossa casa. Eu sempre vou pensar no padrão quando eu vou fazer uma estrutura física, quando eu vou colocar para atender alguém. Então, eu sempre penso no padrão. A burocracia, ela coloca o padrão. Então, como disfunção, eu sempre vou estar esquecendo das particularidades, né? Então, hoje já melhorou algumas coisas, mas a saúde, por exemplo, ela tratava todo mundo como de forma genérica. Hoje a gente já tem o que que é eletivo, o que que é emergencial, o que que é urgente, o que que é muito urgente, porque antes você chegava e você tinha que esperar independente do que você estava tratando, que era a maneira padronizada de atender. Você tem, então, processo lento, né, de mudança. E aí você quebra também a rígida hierarquização, tornando lento o processo de decisão, porque
Eles brincam também, é outra brincadeira que o pessoal na internet faz, que é para pegar um papel você tem que ter a assinatura de diversas outras pessoas, né. Era muito pior quando era uma assinatura no papel, hoje é tudo eletrônico, por mais que você tenha que pegar 3, 4 assinaturas de pessoas diferentes, né, ela anda mais rápido com o processo de virtualização deles. Mas antes o papel demorava semanas para passar de uma pessoa para outra. Então você acaba, tendo essas disfunções, né, esses conflitos, esse apego demasiado às regras, tem que assinar, tem que ter a assinatura de alguém, aqui é feito dessa forma, não dá para mudar, né, não tem criatividade no atendimento. E aí, vai se criando outras coisas, por exemplo, patrimonialismo, que é uma grande disfunção da burocracia, né, que o servidor público, por exemplo, fala que esse é o meu computador, essa é a minha cadeira, essa é a minha mesa. Eu tenho colegas no serviço público que falam: "Essa é a minha mesa, essa é a minha cadeira, esse é meu computador". "Ah, professor, mas todo mundo fala isso". Sim, esse colega, em questão, ele mudava de setor, ele levava a mesa, o computador e a cadeira, porque era dele. Que era dele. O patrimonialismo de ser a cadeira dele, o computador dele e a mesa dele é tanta que ele não entende que a burocracia não é isso. Então você tem muita coisa: "Ah, mas a gente vai mudar". "Não, eu não quero mudar, sempre foi assim". Resistência à mudança. Acaba que surgiu a resistência à mudança, individualismo. Eu só tenho que fazer aquilo que está escrito. Né, mecanicismo, eu entro às 8 e saio às 18 e pronto, acabou, não vou ficar mais. Então você acaba que trata o outro, quando você tem apego demais às regras, de maneira padrão. Você tem dificuldade em atender os usuários. E aí vários autores, como eu disse, já escreveram sobre essas disfunções do Max Weber e, alguns acreditam, como Perron, acredito que o modelo ideal do Max Weber nunca foi alcançado, porque as organizações são feitas por sistemas sociais, por pessoas e não por normas. E então, as organizações acabam que vão refletir as imperfeições das pessoas. E esse tipo ideal de estrutura padronizada, de regras, etc., nunca vai existir. Por quê? Porque sempre as pessoas vão particularizar, vão procurar satisfazer os interesses pessoais, vão ter muitas regras e vão se basear na hierarquia. E aí a hierarquia, que é interessante a gente levar, o excesso de regras, que é interessante a gente dar uma olhada com mais atenção, ela essas regras, elas são necessárias, né. Imagina se não existisse um concurso público com regras, com o detalhe de que vai cair, quantas questões, qual conteúdo, qual horário de chegada, qual horário de saída, eh, inscrição, eh, isenção de taxa. Imagina se não existisse tantas regras, né, se não existisse regras para fazer um concurso público. Então, acaba que você coloca as regras para uniformizar o atendimento, a conduta, para garantir a igualdade no tratamento. Mas as organizações acabam exagerando nas regras, né? Tanto que, às vezes, você se perde nessas regras, você se perde, no quantidade de regras. Quem aqui nunca pensou ou imaginou a quantidade de regras que um cartório tem? Já foi muito pior. Bato carimbo em uma folha, em outra folha. Eu já fui certa vez num cartório que tinha tanta coisa para bater carimbo e reconhecer a assinatura que nem cabia mais no naquele papel, e aí era engraçado que eles colocavam um outro papel que ficava, como se fosse uma extensão para continuar o carimbo. Eu achava ridículo aquilo, mas por conta do excesso de regras, de carimbar, de ter que reconhecer a assinatura. Então você acaba vendo que esse excesso de regras, ele foi uma disfunção da burocracia. Acaba que
A burocracia hoje é vista como um sinônimo de complicação, de custo adicional para o contribuinte, para as pessoas, né, mas não era a ideia do Max Weber, né, não era a ideia do Max Weber na no seu modelo original. Outra pessoa que também fala sobre as disfunções da burocracia é o Roth. Para ele, o crescimento da organização acentua as desvantagens da burocracia, dificultando o processo de tomar decisões em alguns obstáculos, ó, mecanicismo, individualismo, interrupção do fluxo de informações, desestímulo à inovação, indefinição da responsabilidade. Então, você vê, no desestímulo à inovação é aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa não é mais criativa dentro da burocracia. Por quê? Porque você vai criar se está tudo dentro da regra. É tudo dentro de uma regra. Eu conheço pessoas dentro da administração pública que vai te falar, mas isso já está escrito em tal portaria, isso já está escrito em tal resolução, isso já está escrito em tal decreto, em tal lei. Para que você vai criar? Você só vive aquilo que te mandam, né? Então, você não tem interesse em inovar, né. O talento dentro em organizações burocráticas, como a administração pública, ele vai ficando à revelia, né, ele fica de lado. Por quê? O melhor a fazer numa hierarquia é manter-se quieto, né, porque você tem um desestímulo à inovação, você não tem estímulo nenhum. Algumas outras disfunções, segundo Merton, é a valorização excessiva dos regulamentos, né, o Brasil é excessivo em regras, regulamentos, leis, decretos, né. Se vocês compararem com outros países, vocês vão entender. Excesso de formalização, tudo tem que ser muito formal. Eu digo isso porque dentro da universidade, muitas vezes a gente pede para o acadêmico o RG, a identidade dele, o CPF, né, toda a documentação dele no início, aí ele vai fazer parte de uma bolsa, a gente pede de novo, aí ele vai concorrer a um auxílio, a gente pede de novo, aí depois vai fazer outra coisa, sei lá, no depois no diploma, a gente pede de novo. Por que que você vai pedir todo momento a documentação do aluno, se ele já apresentou isso no início da sua faculdade, né, no início da sua graduação? Então, excesso de formalidade. "Ah, porque precisa de novo, porque o financeiro vai pedir, porque no processo financeiro vai pedir", e acaba que eles não se comunicam, né, os setores quanto a isso. Quem trabalha com burocracia tem muita resistência à mudança, né, acaba despersonalizando as relações humanas, hierarquizam o processo decisório, tem que passar por um, por outro, por outro, por outro, para poder tomar decisão. Tem sinais claros de autoridade, né, quem que decide? Ah, é o fulano, é o beltrano, é o gerente, é o subgerente, é o gerente geral, então é ele que vai decidir, né, é o secretário, é o subsecretário. E você tem dificuldades no atendimento dos clientes, porque você segue regras muito travadas. Então essas são disfunções. Acho que, para finalizar, queria muito que vocês assistissem um filme que se chama O Terminal, ele é de 2004. Ele conta a história de um homem que fica preso em um terminal de aeroporto após ter a sua entrada negada nos Estados Unidos, né. O país dele entra em guerra, e então ele sai do país dele, ao chegar aqui nos Estados Unidos, nesse trajeto, quando ele chega, esse país entra em guerra e esse país, quebra o acordo, eh de transição entre os países, e esse cara não pode nem voltar porque está em guerra e nem entrar porque já não tem mais o acordo com os Estados Unidos. Então você tem uma regra burocrática ali, ele fica preso no terminal. É muito interessante. Se vocês puderem assistir, eu vou tentar deixar aqui um clipe desse terminal, aí vocês
procuram assistir que vai valer a pena. Flight 1520 for Zurich will depart from gate 33A. Mr. Navarsky. Please follow me. While you were in the air, there was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia? I don't think he gets it. Where do I buy the Nike shoes? I'm gonna need the passport also. Oh, okay. No. No, Mr. Navorsky. Beyond those doors is American soil. You are not to leave this building. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell you're talking about. That guy doesn't even speak English. I help you? Do you live nearby? Yes, gate 67. Because we are very particular about punctuality. Did you say gate 67? We don't play for cash. We play for unclaimed items from the lost and found. She's a wild stallion. You help me to win her heart and you'll never go hungry again. Officer, my friends say you are stallion. What? Like a horse. Stand behind the O-line. Opa, this belong you. Thanks. We headed for home? No, I am delayed long time. You are the kind of woman who can get any guy she wants. Why Victor Navorsky? That's something a guy like you could never understand. You ever feel like you're just living in an airport? Flight 101 for London will depart from gate 15C. Ladies and gentlemen, flight 312 for Istanbul is now delayed. Então, pessoal, essas são as referências. Eu gostaria de agradecer a todos. Até mais.